Vamos lá então. A paz do Senhor esteja com vocês. Muito animada, aprendendo esta palavra. E hoje, conforme já anunciado, já falado, nós vamos falar sobre filho da ira. E o que é isso e quando é que isso acontece? Aí alguém pode me dizer assim, mas como assim ira? Ira de Deus? O Senhor Deus não é bondade, não é misericórdia, não é amor? Sim, é verdade. O Senhor é bondade, é misericórdia, é amor, mas Ele também é justiça e também é juízo. Então eu quero aqui dizer para vocês, a palavra do Senhor diz assim, lá no livro de Jó, capítulo 23, 8 e 12, né? Que houve assim alguns momentos em que o Senhor, na história, alguns momentos que o Senhor virou a face ou se escondeu a face daqueles que estavam necessitados. Então, se existe algum momento em que nós pensamos, estamos orando, estamos falando, estamos clamando e o Senhor não respondeu, e o Senhor não ouviu, e o Senhor não se manifestou, pode ser que sim, que Ele esteja irado, pode ser que sim, que Ele esteja aguardando a tua posição, teu novo estilo, tua nova proposta, a tua expectativa, pode ser que Ele esteja provando a tua fé. Então nós precisamos ficar muito atento, porque com as coisas de Deus nós não podemos brincar. Muitas vezes vamos cobrar de Deus uma promessa, reivindicar de Deus algo, mas estamos em pecado. Então nesta hora Deus não vai ouvir. E outras vezes nós estamos passando por uma situação de angústia, de aflição ou de desespero, ou às vezes até algo na saúde, ou às vezes algo financeiro, ou às vezes nas emoções, mas aquilo também não era para a morte, não era para o fim, era para crescermos, para aprendermos mais. Então nesta hora o Senhor Ele vira o rosto e Ele não responde. Mas ainda não é isso que é a ira de Deus. Mas eu quero aqui ler para vocês os versículos da base, porque nós temos várias bases, Jó 23, 8 a 12, Jó 13, 24, Salmos 44, 24, Salmos 10, 1, Salmos 104, 29. Tudo são exemplos onde Deus não respondeu, onde Deus virou o rosto. Então Jó 23, 8 e 12 vai dizer assim, eu procuro do leste e não está ali. Eu não encontro também no oeste e também não o vejo quando vou no norte nem quando vou no sul. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se Ele me puser à prova, verá que sairei como ouro puro. Eu sigo o caminho que Ele me mostra e nunca me desvio para nenhum lado. Obedeço os seus mandamentos, sempre faço a sua vontade e não a minha. Então veja que Jó, ele estava de uma maneira tão sofredora, ele estava passando por uma situação terrível e ele clamava a Deus e ele procurava a Deus, ele não encontrava em nenhum dos quatro cantos. Então ali ele diz, olha, eu estou aqui, eu estou te procurando, mas eu sei que se o Senhor me colocou à prova, eu vou sair aprovado. Então aqui é um momento em que, mesmo sabendo que Deus não estava dando atenção por aquilo que ele estava passando, ele estava ali sabendo e continuando crendo que aquele era o Deus que podia socorrê-lo. Então o 13 também vai dizer assim, Jó 13 vai dizer assim, a partir do 19, mas se Deus disser, quem se atreve a discutir comigo no tribunal? Então aqui eu quero fazer uma pergunta para mim, uma pergunta para vocês. Se nós estivéssemos passando por uma aflição como Jó estava passando, nós nos atreveríamos a dizer, como Jó disse, eu te procuro, não te acho, mas pode o Senhor me provar, porque eu sei que eu vou sair como ouro puro. Será que nós podemos dizer isso? Será que nós estamos neste posicionamento com Deus de uma maneira assim que nós temos essa certeza de que nós estamos fazendo aquilo que o agrada? Então segue. Então terei de me calar e morrer. Ele diz, quem se atreve a discutir comigo?
então terei de me calar e morrer. Quer dizer, Jó estava dizendo, se o Senhor me perguntar, você se atreve a falar comigo? Como se você não tivesse ousadia, você não tivesse autoridade para isso, ou como se estivesse dizendo assim, como você ousa querer falar comigo? Então ele disse, se o Senhor falasse assim para ele, então ele teria que se calar. Ó Deus, eu te peço apenas duas coisas, e assim não me esconderei de ti. Não me castigues mais e não me faças sentir tanto medo. Ó Deus, chama-me o tribunal e eu responderei. Ou eu falarei primeiro e tu responderás. Quantas faltas e pecados cometi? De que erros e pecados sou acusado? Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? Então aqui eu vejo assim que naquele momento que Deus estava escondendo de Jó. Não é porque Deus estava irado. Mesmo assim, Jó não se calou, não se contentou, ele não se deu por vencido porque ele não estava encontrando Deus. Porque muitas vezes nós vemos pessoas dizendo assim, Deus não me responde, Deus não me ama, Ele não me ouve, então também não vou mais, não procuro mais, também não falo mais com Ele, já que Ele não quer fazer, Deus responde a todos, mas a mim Ele não responde, então também não vou procurar. E é aí que a gente se engana, porque aqui Jó, ele não estava passando por aquela situação porque ele estava em pecado, mas ele estava passando por aquela situação porque Deus queria que ele fosse aprovado num outro nível. Deus tinha falado com Satanás quando Satanás pediu, Deus tinha autorizado e tinha dito que saberia que ele passaria por tudo aquilo lá. Tanto é que quando Jó passou por tudo, o estado de Jó depois daquela situação foi muito melhor do que o primeiro, porque ali Jó foi aprovado. Ele foi provado e foi aprovado, então Deus pôde confiar muito mais coisas na vida dele. Então aqui é uma pergunta para mim, para você hoje. Nós teríamos coragem de sabendo que Deus se escondeu de nós, que Deus não está respondendo nós teríamos coragem de continuar falando, Deus, eu sei que o Senhor está em algum lugar, eu estou te procurando, mas eu não te achei, mas eu sei que o Senhor está em algum lugar, me chama que eu te respondo. Ou então deixa eu me perguntar primeiro que aí o Senhor me responde. Mas era do tipo que ele dizia, eu não me contento em ficar longe de você, eu não me contento em ficar longe sem saber o que está acontecendo, eu não me contento em perder a comunhão contigo. Então é isso que eu vejo aqui que nós precisamos aprender. Salmo 44, 23 a 26 fala assim, acorda Senhor, por que está dormindo? Levanta-te, não me rejeites para sempre, por que te encostes, por que te escondes de nós? Porque esqueces dos meus sofrimentos e das nossas aflições. Nós estamos abatidos, caídos no chão, estamos vencidos, jogados no pó. Levanta-te e vem nos ajudar, salva-nos por causa do teu amor. Aqui também o salmista está dizendo, o Senhor não está nos respondendo, o Senhor está irado, o Senhor está virado as costas para nós. Mas eu não posso concordar com isso, eu quero continuar clamando. E aí no Salmo 10, ele diz, o Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempo de aflição? Então assim, Salmo 104, 29 a 30 vai dizer, quando escondes o rosto, ficam com medo, se cortas a respiração que lhes dás, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. Porque quando lhes dá o sopro da vida, eles nascem, e assim dá vida novas à terra. Não importa o que você tem feito, ou quando você tenha sofrido, as batalhas diárias, sabe? Não importa o que tenha acontecido. Deus, Ele pode até virar a cara, Ele pode virar o rosto. Mas sabe por quê? Porque Deus não muda o caráter dEle. Quando nós mudamos o nosso caráter, que não está agradando a Deus, Deus se vira. Por quê? Porque Ele não pode compactuar com quem não está representando a imagem e semelhança dEle. Quando nós estamos representando, sendo semelhante, fazendo aquilo que o agrada, então a face dele está conosco. Deus, ele não pode retribuir para nós o bem quando nós estamos fazendo o mal. E é aí que gera essa situação. No Romanos 1, 18 vai dizer, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que supre a vaidade e suprime a verdade pela injustiça humana. Então assim, Deus, ele fica irado
Pode ver que ali eu estava dando um exemplo, porque nós precisamos entender que às vezes Deus virou o rosto não porque Ele está irado, mas porque Ele colocou-nos à prova. Mas vai ter às vezes que Deus virou o rosto porque realmente Ele não podia responder para nós. E aí Ele está dizendo, se eu trocar, aqui em Romanos, Paulo estava dizendo, ensinando aquele povo, se eu usar da impiedade, da injustiça, se eu esconder a verdade, então Deus vai ficar irado. Sabe por quê? Porque Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus é amor, mas Ele não é nosso parceiro, nosso humano, como podemos dizer por aqui nos nossos relacionamentos da terra. Deus é misericórdia, sim, mas Ele é justiça, Ele é juízo, e Ele não pode ser tratado com desrespeito, Ele não pode ser tratado de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós não podemos brincar com aquilo que Ele tem nos ensinado. Colossenses 3, 4, 11, 3, 4 a 10, vai dizer assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns para os outros, pois que já vos despistes o velho homem e os vossos feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, assim, quantas vezes clamamos e queremos a presença de Deus, mas mentindo, usando de idolatria, usando de maledicência, sendo falsos por onde nós andamos, querendo servir a Deus, mas sem se despojar do velho homem, querendo servir a Deus, mas também querendo fazer as coisas que agradam a este mundo. Então isso manifesta a ira de Deus, e daí neste caso os nossos filhos serão filhos da desobediência, e não filhos com propósito, não filhos da promessa, e não filhos que têm exemplos, que têm amor, que têm prazer em voltar para casa, porque a nossa casa vai estar uma bagunça, porque a nossa casa não vai ter a presença de Deus, ela não será um santuário se nós continuarmos assim. Então Apocalipse 22:15 vai dizer, no entanto, fora estes cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos os que praticam a mentira. Então, às vezes a gente pensa que para nos afastar de Deus, para manifestar a ira de Deus, é só aqueles pecados considerados pecados que a sociedade abomina. E aí cometemos esses pecados que consideramos pecados pequenos, mas diante de Deus não tem pecadinho, pecadão. Diante de Deus tem pecado, e tem pecado que desagrada demais a Deus, porque Deus, Ele é fiel, então Ele não pode se concordar com a mentira, não pode se concordar com aquilo que não representa a imagem e a semelhança dEle. Efésios 5:6 diz, ninguém vos engane com palavras destruidoras, com palavras que não têm sabedoria. Gálatas também diz, ó insensatos. Então, assim, não dá para pensar que pode viver em desobediência e andar em parceria com Deus. Amém, minhas irmãs? Eu já vou encerrar esse, já volto com outro vídeo com a oração. Mas o mais importante é entendermos que os filhos de Deus, eles não são desobedientes, porque a desobediência gera a ira de Deus.